Quero saudá-los a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje é dia da criança batista e o mundo tem machucado tanto as crianças. Quem não assistiu ainda o filme O Som da Liberdade, assista. Um filme muito bom. Bom não porque pelo que ele representa ou pelo que ele apresenta, mas porque é uma denúncia. Esse filme é uma denúncia de o que acontece hoje no mundo com as crianças. É uma alerta para nós, é uma alerta para todos. Esse filme, O Som da Liberdade. Queridos, nós assistindo os jornais, quem não vê o que está acontecendo em Israel? Estava assistindo uma live ao vivo de uma jovem brasileira do Rio Grande do Sul, a Aline. Ela tem um canal Israel com a Aline. Ela é arqueóloga e ela e um pastor brasileiro estavam nessa live mostrando a preocupação e a comoção do povo de Israel. Já mais de 1.100 mortes já são contabilizadas na investida do Hamas, que é um grupo terrorista que tem assustado o mundo com um ataque a Israel, um ataque surpresa, certamente apoiado por alguma nação inimiga de Israel, porque eles não têm tanto poder financeiro para lançar 5.000 bombas de uma só vez sobre o Estado de Israel, sobre o país de Israel. E nós precisamos orar, porque lá não é só a população israelense que está no perigo. Estive ouvindo notícias de que 5 brasileiros foram contabilizados mortos. A gente não sabe até que ponto isso é verdade, porque já ouvi uma outra notícia em que há um brasileiro que já foi contabilizado como morto e 2 brasileiros estão desaparecidos. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram capturadas pelos terroristas e não há somente israelense, ou tem americanos, tem alemães, tem brasileiros, tem pessoas de várias nacionalidades que estavam naquele momento quando os guerrilheiros, quando os terroristas invadiram da faixa de Gaza, na limitação entre Israel e a faixa de Gaza. Eu sei que essa guerra é uma guerra, eu não sei nem o que explicar, não sei nem o que dizer, muito sangrenta, onde quem mais tem sofrido são as mulheres e as crianças, porque num dos jornais que eu assisti e na live que eu estava assistindo também, falando que os terroristas estão estuprando mulheres e crianças. E nós só temos a orar por estes. Nós só temos a clamar ao Senhor. Porque apesar de tudo que está acontecendo, Deus ainda é Deus. Deus não deixa de ser o que Ele é. Israel continua sendo um povo de Deus. E o sofrimento deles maior, o maior sofrimento de Israel é que eles ainda estão aguardando a vinda do Messias.
eles ainda negam a existência de Cristo, eles negam que Jesus é o Messias prometido de Deus, prometido ainda no Velho Testamento. Diz que existe uma classe radical judaica que eles acreditam que Israel não deveria nem existir como nação, porque eles acreditam que Israel deve ser restituída ou ser reconstruída quando o Messias voltar, quando o Messias vier, na verdade, porque eles acreditam que o Messias ainda não veio. Alguns dizem que essa guerra não tem nada a ver com o prenúncio da vinda de Cristo, não sei. Mas sempre que Israel passou por grande comoção, por angústia profunda, Deus sempre se manifestou fazendo a sua intervenção, mas o povo de Deus, o povo de Israel, se voltando para Deus e se arrependendo dos seus pecados e clamando de coração a intervenção do Criador. Eu fico pensando, será que esse não seria o momento deles se voltarem para Deus? Porque, como nós temos falado, a nossa campanha de missões nacionais, Jesus Cristo é a solução. E ainda acrescento, só Ele é a solução para a situação que está vivendo Israel hoje. Não há outra solução. Então eu quero convocar a igreja a termos um momento de oração. Nós vamos, neste momento, orar por Israel. Nós vamos, neste momento, orar pela Palestina. Porque numa das lives que eu vi, e também no jornal, diz que os palestinos, eles aceitam o Estado de Israel. Eles não têm nada contra Israel, inclusive eles trabalham, muitos deles trabalham em Israel. O problema é o Hamas, que é constituído aproximadamente, segundo eles, por cerca de 700 terroristas, e faz um estardalhaço desse, a maldade de aproximadamente, ou mais ou menos, de 700 homens. Estão prendendo eles, mas não sabemos qual será o destino, não sabemos o que será o amanhã, depois desses ataques, não sabemos. Israel está pretendendo ir por terra, capturando cada um dos guerrilheiros, mas não sabemos ainda se isto é de fato verdade. Mas a promessa do primeiro-ministro israelense é de que eles prendam e acabem completamente com o Hamas, esse grupo de terroristas. Então vamos orar. Eu quero que você coloque-se diante de Deus, mesmo sentado ou de joelho, fique à vontade, e vamos orar. E eu estarei rompendo o silêncio da oração, orando em voz alta. Oremos.
Santo Deus, são muitos que estão clamando neste momento. Dentre esses muitos, nós estamos na Tua presença em oração, clamando por Israel, que se encontra neste momento em guerra com o grupo de terroristas chamado Hamas. Não sabemos o desfecho de tudo o que está acontecendo ou o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor é Deus soberano e sabe todas as coisas. E não há nada que não esteja no controle das Tuas benditas e poderosas mãos. E é por isso que em oração nós clamamos a Tua intervenção divina. Rogamos por aqueles que foram aprisionados pelo Hamas, por este grupo de terroristas. Rogamos, ó Deus, e pedimos a Tua intervenção divina. Ó Deus, nós temos sabido notícias terríveis, mas o Senhor é que sabe todas as coisas, o Senhor é onisciente, mas também o Senhor é onipresente. Que o Senhor esteja com aqueles que foram capturados e que o Senhor faça a Tua intervenção divina nesta guerra, Pai. Deus de infinita graça e misericórdia, nós clamamos a Ti, que o Senhor, com a Tua divina e poderosa mão, esteja intervindo nessa situação. Nós Te louvamos porque podemos colocar diante do Senhor toda esta crise e sabendo que o Senhor nos ouve. De já queremos Te agradecer, porque eu sei que o Senhor agirá. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4. Do versículo 4 ao do versículo 30 ao versículo 42. Evangelho de João capítulo 4. Do verso 35 ao 42. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, verso 35 ao 42. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe frutos para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, e o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho duro, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se
aproximaram dele os samaritanos, insistiram que ficasse com eles, e ele ficou ainda 2 dias. E por causa da palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, mais uma vez clamamos a Ti. Rogamos que a Tua palavra fale aos nossos corações e que Teu Espírito Santo dê-nos pleno entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Fala aos nossos corações, Pai. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto bíblico mostra Jesus Cristo tendo um encontro com uma mulher samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, ou os judeus não se davam bem com os samaritanos, porque eles julgavam que os samaritanos não eram judeus, ou pelo menos eles eram mestiços. Eles consideravam os samaritanos como os impuros. Mas Jesus tem um encontro com esta mulher samaritana. Ele conhece a sua vida, conhece os seus problemas. E, no entanto, conversa, tem um diálogo com ela, relata a sua vida, e mesmo assim a respeita e a ama. Completamente diferente dos judeus normais. Jesus era o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, e ali Ele era o Filho de Deus, Ele era o Salvador. E Ele conversando com a mulher, os discípulos chegam, oferece comida. Ele diz que tem uma outra comida, que é fazer a vontade do Pai. Mas o Senhor Jesus, Ele fala isso, não é a primeira vez. A primeira vez que Ele fala a respeito que a vontade do Pai é o seu alimento primário ou primeiro, na tentação Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aqui Ele diz aos seus discípulos que a comida dele é fazer a vontade do Pai. Mas também Ele chama a atenção dos seus discípulos para a população da cidade de Samaria, que estava vindo ao seu encontro. E no versículo 35 Ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses ainda haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Eu creio que Jesus estava se referindo aos samaritanos que estavam vindo ao seu encontro. O Senhor estava dando uma lição aos seus discípulos, mostrando a necessidade da colheita. E nós estamos no período onde a colheita está cada vez mais madura. O mundo está vivendo numa situação onde realmente só Jesus é a solução. Jesus é a única solução para a situação que o mundo está vivendo hoje.
A maior enfermidade que nós estamos vendo nos últimos dias não foi a pandemia, porque a pandemia matou muita gente, mas matou o físico. E a maior enfermidade dos últimos tempos, a maior enfermidade da nossa era, é a enfermidade da alma chamada de pecado, que tem campeado no coração das pessoas de maneira que tem reinado plenamente. Cristo, quando veio ao mundo, ele veio para estabelecer o seu reino. O reino de Deus veio ser estabelecido na terra. As pessoas estavam aguardando um reino físico. No entanto, o reino de Deus é no coração, na mente, daqueles que desejam ardentemente permitir que Ele controle a sua vida, controle o seu coração. Mas o Senhor, Ele deseja reinar na nossa vida de maneira que nós ofereçamos o trono do nosso coração de maneira espontânea. Ele não quer entrar e arrombar a porta do nosso coração e entrar na marra, não. Mas o Senhor ainda, Ele não somente diz que os campos estão brancos para a ceifa, Ele diz que os seus discípulos estarão colhendo onde eles não plantaram. Ele diz que houve alguém que trabalhou arduamente para plantar a semente, que havia germinado, que está germinando ainda, e que a semente esta, eu procurando saber, e a semente que foi plantada foi o corpo de Cristo. Porque de fato Ele morreu e foi sepultado, Ele foi plantado, mas Ele ressuscitou e está gerando frutos, e os frutos estão aí para a colheita, e nós somos aqueles que precisamos fazer a colheita. A solução é Jesus Cristo, mas é através da igreja que Ele vai se manifestar, é através de mim, de cada um de nós, é através do seu povo que o Senhor Jesus se manifesta de maneira que gera frutos e que nós sejamos aqueles que vai realizar a colheita. Mas em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, o Senhor Jesus também chama a atenção dos seus discípulos, e agora falando algo diferente, dizendo que os trabalhadores são poucos. Naquela época, Jesus dizia que os trabalhadores já eram poucos para a colheita. Os campos estavam maduros. E ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 9, versículo 25 ao 35 ao 38, versículo 35, ele diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de enfermidade e doenças. Versículo 36, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós não precisamos orar pelos nossos missionários, não somente no período de missões. Quando eu entrei ali, eu recebi um papelzinho com o nome de uma missionária, Simone Santos. Já cuidei em ler e gravar o seu nome, o seu aniversário dia 17 de julho. Ela está numa cidade do Rio Grande do Sul, ela está em formação missionária, mas ela já está no campo trabalhando. Ela está no programa de formação chamada PFM,
programa de formação missionária. Ela está estudando e já plantando igreja, já cuidando de uma igreja. É uma colheitadora dos campos que estão brancos para ser colhido. Mas a colheita não necessariamente ser somente feita por aqueles que estão missionários. Cada um de nós somos missionários, pois cada um de nós temos a missão de colher. Quem de nós não nos relacionamos com alguém que precisa de Jesus? Todos nós conhecemos alguém que ainda não entregaram ou não entregou a sua vida a Cristo. Cada um de nós nos relacionamos com pessoas extremamente carentes de conhecer a Jesus. Ele já fez o principal. Ele foi à cruz e entregou a sua vida. Ele foi plantado na terra. Ele foi ressuscitado por Deus para dar vida a todo pecador. E quando eu olho para João capítulo 4, e que ele salva esta mulher oferecendo a água da vida, e que ela entende depois quem é Jesus, não há pecado que o Senhor não perdoe. E às vezes o mundo precisa saber disso, e somente aqueles que são discípulos de Jesus podem levar esse conhecimento. Nós sabemos plenamente que o mundo que nós estamos vivendo precisa urgentemente conhecer o amor do Salvador. Mas parece que nós mesmos não acreditamos nesse amor. Quando guardamos somente para nós, quando não transmitimos a outros, eu penso até que isso é um sentimento egoísta. Como é que nós experimentamos a salvação de Deus através de Cristo Jesus e não transmitimos a outros que ainda não têm? Como é que nós sabemos que a salvação é uma coisa boa e às vezes pessoas do nosso relacionamento, às vezes da nossa família, não oramos por eles, não oramos por nós mesmos para que sejamos um canal de salvação para as pessoas que nós conhecemos? Porque eu vejo que quando nós queremos de fato ser esse instrumento de salvação, sermos aqueles que colhem os campos, nós precisamos orar por nós mesmos para que nós tenhamos a sabedoria de como nós podemos ser usados por Deus para alcançar o coração daqueles que precisam ser alcançados. A primeira atitude que nós precisamos mostrar com aqueles que precisam ser salvos foi o que Jesus mostrou para essa mulher samaritana: amor. Não é sentimento o amor de Deus. O amor que nós precisamos demonstrar para com as pessoas que precisam não é sentir amor, mas é amá-lo, decidir amá-los, é decidir orar e levá-los a Cristo. A Igreja Multiplicadora, nossos pequenos grupos, nós entregamos um cartão de oração. Esse cartão de oração é para você ficar com ele, colocar dentro da sua Bíblia e colocar o nome de pelo menos uma pessoa, mesmo que seja da sua família, que precisa ser alcançada por Cristo Jesus, e orar por ela todos os dias. Mas orar por você mesmo, para que Deus lhe dê sabedoria de como você pode alcançar o coração daquela pessoa. Porque às vezes nós lembramos somente de orar pelas pessoas que precisam ser alcançadas, mas esquecemos de orar por nós mesmos para sermos o canal de bênção na vida daqueles. A visão de igreja multiplicadora leva-nos a termos compaixão, a amar essas pessoas. E se não tivermos o mesmo amor de Cristo, de desejar ardentemente de que essas pessoas sejam salvas, nós não seremos aqueles que hão de colher os frutos maduros. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é a única solução. Nós sabemos que Ele é o canal, Ele é o instrumento, Ele é o Salvador. Nós apenas somos porta-voz, nós
podemos revelar podemos revelar Cristo através do nosso comportamento, do nosso amor para com essas pessoas. Porque Cristo, apesar de ser invisível, Ele se manifesta através de nós. E não podemos falar da salvação de qualquer maneira. Interessante que eu vejo Jesus Cristo aproveitando a oportunidade, aproveitando o momento. Aquela mulher foi no poço buscar o quê? Água. E o Senhor ofereceu o que para ela? A água da vida. Tanto que ela pensou que era água física, aquilo que ela foi buscar no poço. E Jesus explicou para ela: a água que eu te der, você jamais terá sede. A água que você pega aqui no poço, todos os dias você tem que vir buscar. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. E esta água que o Senhor nos deu, água da vida, ela jorra de nós para dar vida a outros. Mas para isso é necessário que nós nos coloquemos como instrumento de Deus, instrumento em suas mãos. É necessário que nós oremos para o Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara. Mas não adianta nós simplesmente orarmos ao Senhor da seara para Ele mandar trabalhadores, se nós não nos colocarmos como um desses trabalhadores, ou pelo menos potencial trabalhadores desta seara. Quando eu fui enviado para o seminário, às vezes quando nós estamos fazendo a sabatina de um seminarista que se formou e quer ser pastor, estamos fazendo o concílio, a primeira pergunta é: conte como é que foi o seu chamado. Faça uma exposição, como é que você entendeu que você deveria ser um pastor. Eu já ouvi tantas histórias, mas a minha, quando me perguntaram isto, eu digo: eu nem sei direito como é que foi, porque eu fui para o seminário, a minha esposa disse que não queria ser esposa de pastor, e foi um dos maiores obstáculos do ministério. Quando eu fui para o seminário, ela insistia, disse assim: olha, você não vai ser pastor, porque eu não quero ser esposa de pastor. Mas eu fui para o seminário para conhecer melhor a palavra de Deus, para me conhecer melhor a Deus. E aí no segundo ano do seminário, o pastor Gary olha para mim e diz: olha, quando terminar a aula você fica. Eu gelei. Eu digo: alguma coisa eu fiz errado, será? O americano, quando diz assim: você fica que eu quero falar com você, eu já achava que era alguma coisa, queria chamar a atenção da gente. Ele diz: você fica que no final eu preciso falar com você. Terminou a aula, ele diz: pode todo mundo ir embora, Mendes fica aqui que eu quero falar com você. E eu estava ali aguardando a bronca. Ele disse: você quer trabalhar comigo? Aí eu me desarmei, eu digo: que bom. Eu digo: quero. Ele disse: você não está entendendo, eu vou explicar direito. Eu estou precisando de um ajudante na congregação lá no Planalto Ininga, porque eu tenho que me ausentar, vou passar 8 meses nos Estados Unidos, daqui a 3 meses eu tenho que passar 8 meses nos Estados Unidos, eu preciso para que você fique comigo lá, e depois eu vou e você fica, quando eu voltar a gente continua. Eu digo: tá bom, eu fico. Eles dizem: você não vai ganhar nada. Eu digo: não, pastor, só o que eu vou aprender com o senhor já estou ganhando bastante. E eu fiquei ali durante 3 meses com o pastor Gary, e ele foi para os Estados Unidos e eu fiquei. Eu e dona Vilma. E ela dizia, insistindo, dizendo que não queria ser esposa de pastor. Mas interessante que quando ela ia comigo para a igreja, ela trabalhava mais do que eu. Eu percebia a alegria no coração dela quando a gente estava voltando para casa, mas cada vez que a gente ia para a igreja, ela dizia: você não vai ser pastor. Eu digo: tudo bem.
Mas o meu chamado foi vendo a necessidade do campo. O meu chamado foi indo vendo aos poucos, cada vez que eu ia estudando, a gente já no ministério, no segundo ano do seminário, e vendo a necessidade das igrejas, vendo que eu não tinha outra saída, senão aceitar o chamado do Senhor. Ele foi me abrindo os olhos aos poucos, e quando eu me vi, eu estava acorrentado ao ministério, não podia mais sair. E aí depois Dona Vilma foi e fez o seminário. E hoje ela sente satisfação em ser esposa do pastor. O Senhor trabalhou muito no coração da minha esposa. E hoje ela é uma bênção no meu ministério. Queridos, coloque-se à disposição do Senhor. De repente o Senhor quer usar você como instrumento de salvação de alguém. O nosso ministério começa na nossa casa. O nosso ministério começa com as pessoas mais próximas de nós. O Senhor Jesus deu uma lição aos seus discípulos, mostrando o campo, mostrando o mundo, mostrando a necessidade das pessoas. E a maior necessidade que nós vemos nos dias de hoje é a necessidade de Jesus. É a maior carência das pessoas, porque o ser humano está cada vez mais caminhando para longe de Deus. O ser humano está cada vez menos humanizado. O ser humano está cada vez mais se tornando monstros, porque estão se esquecendo de Deus. E quando nós deixamos Deus de lado, nós vamos nos desumanizando, ao ponto de ficarmos cauterizados e achar que Deus não se importa mais conosco. É onde entra a igreja. Eu vejo que a igreja, através de Jesus Cristo, é a esperança para este mundo. Deus instituiu a igreja é o corpo de Cristo, e a igreja pode revelar Cristo ao mundo, de maneira que muitas pessoas podem ser transformadas, famílias podem ser abençoadas, vidas podem ser abençoadas, podem ser transformadas e experimentar a alegria da salvação. Podemos levar boas palavras a pessoas que estão em depressão, podemos levar palavras de ânimo, podemos levar uma palavra de ânimo para quem se encontra enfermo fisicamente. Mas a maior doença nos dias de hoje é a doença espiritual. Essas palavras que nós levamos acalmam o coração das pessoas, as palavras de ânimo, mas a palavra de salvação é que faz a diferença no coração do pecador. O Senhor Jesus deixa muito bem claro que nós precisamos fazer a colheita, precisamos levar essas boas novas. E Ele nos deu exemplo. Em Mateus capítulo 9, Ele deixa bem claro, Ele mesmo fez e ensinou aos seus discípulos a fazer. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando toda sorte de enfermidades e doenças. Porque Ele tinha compaixão, e isso é amor. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele era o pastor, Ele é o pastor, não somente era. Ele era o pastor que aquela população precisava, que aquela multidão precisava. E hoje Ele continua sendo o pastor que os pecadores que vivem sem rumo neste mundo precisam. Portanto, amemos aqueles que vivem no mundo de pecado. Não importa o que eles tenham feito. Essa mulher, para aquela época, era uma mulher desprezível. Já tinha casado tantas vezes, já tinha tido tantos maridos, e agora vivia com um que nem marido dela era. Mas o Senhor
lhe deu nova vida. O Senhor a salvou. E o que ela fez com isto? Ela não guardou somente para si, voltou à sua cidade e convocou uma multidão de pessoas. Venham ver, o homem que falou toda a minha vida, me respeitou e demonstrou amor por mim. As pessoas tiveram curiosidade de conhecer esse homem e foram ver. Interessante que eles, ao ver Jesus, convida Jesus a continuar mais 2 dias, mais algum tempo, ele fica mais 2 dias, e o povo diz: agora cremos não porque tu nos dissestes que ele é o Cristo, agora nós mesmos somos testemunha. Às vezes não sabemos como evangelizar. Evangelizar é falar das coisas boas que o Senhor já fez na tua vida com alguém. É falar do que Jesus Cristo já fez na tua vida para alguém. E deixar bem claro, assim como o Senhor transformou a minha vida, assim como o Senhor me abençoou, assim como o Senhor transformou a minha casa, Ele pode fazer a mesma coisa com você. Porque o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas e independe do nosso pecado. E nessa campanha de missões nacionais, nós precisamos embraçar a obra do Senhor. Dia 12, dia da criança, também é o dia em que os batistas celebram o dia do evangelismo pessoal. Vocês sabiam disso? E para encerrar, nós estamos com alguns evangelhos de João ali, para você nesse dia dar a alguém que ainda não conhece a Cristo. Mas nós estamos planejando também, eu gostaria de estar aqui, mas como eu só posso estar num lugar ao mesmo tempo, nós vamos estar no congresso de homens, com alguns homens da nossa igreja, mas a nossa igreja estará evangelizando ali, onde o povo faz caminhada, entregando o folheto evangelístico, dando uma palavra e até mesmo orando pelas pessoas. A nossa igreja estará ali, a irmã Nalva estará convocando a igreja, que ela é a nossa líder no Ministério de Intercessão e Evangelismo da nossa igreja, ela vai planejar isso direitinho, estará tornando público para cada um de vocês. E já entregaram? Ah, sim. E ali nós vamos dar uma palavra de salvação às pessoas que estão fazendo caminhada. É o dia do evangelismo pessoal, mas também é o dia das crianças. Então, amados, faça diferença na vida de alguém, falando de Jesus, falando que o Senhor o ama, falando que o Senhor quer transformar a vida deles e que o tempo é agora, nunca é amanhã, o tempo é sempre hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence, o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Hoje nós estamos vivos, amanhã não sabemos. Portanto, o tempo de nós aceitarmos esta tarefa de levar a palavra de salvação é sempre hoje, é sempre, o tempo é sempre agora. É onde nós precisamos falar para as pessoas também que o tempo é sempre agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E dentre essas coisas que não podemos deixar para amanhã, é aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, é garantir a salvação hoje, porque declarar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é o único meio de ter a salvação de Cristo. Abram por gentileza Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, é o último texto que nós vamos ler para encerrar, porque eu quero fazer um convite muito especial. Se porventura alguém que ainda não fez essa declaração de fé
Preste bem atenção a esse versículo bíblico, porque o tempo de salvação é sempre o tempo agora. E a salvação de Cristo, basta você declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui ele não deixa dúvida de que a salvação você recebe a partir do momento que você o declara como Senhor e Salvador. Olha só como é que diz esse texto bíblico. Capítulo 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a tua boca a Jesus como Senhor, crendo em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí o versículo 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então no versículo 9 deixa bem claro: se de coração, ou seja, se confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, de coração crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu creio que todos que aqui se encontram crê na ressurreição de Cristo. Todos que aqui se encontram crê que Jesus foi ressuscitado. Mas falta o quê? Um compromisso declarando Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Convidando Ele para fazer parte do teu coração, convidando Ele para fazer parte da tua vida a partir de agora. E quem sabe você possa ser uma das pessoas que o Senhor convoca para a colheita, porque para participar dessa colheita, precisa primeiramente ser colhido pelo Cristo Jesus, receber do Senhor a salvação. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra que nos mostra Tuas verdades. Obrigado pelo privilégio que temos de escolher servir ao Senhor. Nós suplicamos por cada um que o Senhor trouxe à tua casa esta noite. Que nossos corações, que o coração de cada um seja voltado a te servir, a ser útil no teu reino, de maneira que sejamos pessoas que influenciam outros a te servir. Deus de infinita graça e misericórdia, rogo que o Senhor fale ao nosso coração, não somente aqui no momento da mensagem, mas cada momento que nós vivermos, o Senhor esteja operando e falando em nossas vidas, falando no nosso coração, transformando-nos naquilo que o Senhor quer que sejamos. Dá-nos sabedoria para te servir cada dia melhor e sermos úteis na vida de muitos que precisam conhecer melhor a Ti. Nós rogamos a Deus, transforma-nos de acordo com a Tua boa vontade. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, se dentre nós há alguém que ainda não fez uma declaração pública de fé, declarando a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, se você deseja fazer essa declaração de fé, levante a tua mão, quero orar por você. Alguém? O tempo é hoje, o tempo é agora. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Há mais alguém com esse desejo no coração? Levante a sua mão de onde você estiver. O tempo é agora, o tempo é hoje. Há mais alguém com esse desejo no coração? Levante a tua mão. Eu sei que o Senhor pode estar falando no teu coração e você relutando, dizendo, não, deixa para depois. Mas eu quero fazer mais uma vez esse convite, porque se houver dentre nós alguém com desejo no coração de declarar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, receber dele a salvação, gente, é para a vida eterna. É a decisão mais importante que tomamos nesta vida, é de servir a Cristo Jesus. Qualquer decisão que você tomar aqui na terra, a não ser a decisão por Cristo, ela não passa daqui. Mas quando nós decidimos dar a nossa vida a Cristo, quando nós decidimos recebê-lo no coração, quando nós decidimos declarar Ele como nosso Senhor e Salvador, é para a vida eterna.
Por isso eu quero fazer mais uma vez esse convite, porque se houver alguém dentre nós com esse desejo no coração, não quero que você saia daqui sem fazer esse gesto de fé. Se há alguém dentre nós que ainda deseja fazer essa declaração de fé, levante a sua mão, quero orar por você. Alguém? Nós temos alguém também que fez uma decisão lá no PGM. Irmã Maria José, traga aqui. Nós queremos não somente apresentá-la à igreja, mas nós queremos orar por ela também. Nosso pequeno grupo está gerando frutos, né? Nosso pequeno grupo está gerando frutos. Parabéns pela decisão. PGM, comunhão e serviço. Ok. Gente, vamos ficar de pé. Vamos orar por essas duas vidas. Então, adolescentes, cuidem. Já vem cuidando, não é? Continue a cuidar, não deixe de cuidar. Tá bom? Então vamos orar por essas duas servas de Deus que hoje voluntariamente tomaram essa decisão de declarar Jesus como Senhor e Salvador. A Alessandra já fez uma decisão ainda no pequeno grupo. Hoje apenas estamos apresentando a igreja. Veja que nossos pequenos grupos multiplicadores estão multiplicando seus discípulos. Então não esqueçam também de discipulá-los, certo? Precisam ser discipulados, tá? Para que cresçam no conhecimento de Cristo Jesus e assim não se desviem dos seus caminhos. Tem mais alguém? A reconciliação, venha, gente. Mas perdoe-me, era para me fazer esse convite, mas alguém deseja se reconciliar? Mais alguém deseja reconciliação? Vem aqui à frente. Glória a Deus. Que falha. O pastor não pode esquecer de uma coisa desta. A se firmar no Senhor. Ela já tem vindo, né? Já tem vindo e quer agora fazer parte da igreja, fazer parte desta igreja, né? Nós queremos apresentar também que já fez uma reconciliação. Cadê o Souza? Souza saiu? O Souza andou muito tempo distante dos caminhos do Senhor, 20 anos. E ele disse: pastor, eu amei essa igreja, amei o povo desta igreja, e eu quero fazer parte desta igreja. E eu, num lapso de memória, não apresentei o Souza ainda à maioria da igreja, porque os homens já conhecem. O Souza começou no trabalho aqui conosco, na reforma do templo. Ele veio, trabalhou conosco, e agora ele conhecendo os homens da nossa igreja, os homens no mutirão, vinha trabalhar e ele ajudava, e às vezes ficava até um pouco além do horário. E ele disse: pastor, eu quero fazer parte dessa igreja. E nós temos orado pelo Souza. Ele tem passado por momentos bem difíceis da vida, né? E Deus tem cuidado dele. E ele ontem esteve aqui no churrasco com os homens e trabalhando, né? Assando o churrasco. E ele, gente, ele está tão longe agora. Ele está morando no Saci. Talvez ele tenha saído mais cedo para poder chegar em casa mais cedo. Ele vem de bicicleta do Saci para cá, porque ele quer se congregar conosco, ele quer fazer parte desta igreja. Então orem pelo Souza, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, nós temos duas servas tuas que aqui hoje à noite tomaram a decisão de confessar a Ti como Senhor e Salvador da tua vida, das suas vidas. A Alessandra já tomou lá no pequeno grupo. E hoje aqui ela está confirmando essa decisão e apresentando ela à igreja. Mas nós queremos que o Senhor tome cada uma delas em tuas mãos e ajude a caminhar em teus caminhos de maneira firme. Soberano Deus, sei que o Senhor já perdoou os seus pecados. A tua serva também que está voltando aos teus braços. A tua filha está voltando para te servir, para se firmar em teus caminhos. Que o Senhor a receba. Deus bendito, dá sabedoria a cada uma das tuas servas que aqui hoje à noite está na tua presença, demonstrando que o Senhor é o Senhor das suas vidas.
Dá-lhe sabedoria para andar nos teus caminhos de maneira agradável a ti. Dá-lhe sabedoria para entender a tua vontade para a vida delas. E que elas cada dia sejam instrumento de bênção no meio da sua família, sejam instrumento de bênção onde quer que andarem. Que o Senhor se manifeste através dela a outros que precisam te conhecer. Nós te louvamos pela vida de cada uma delas, que o Senhor as salvou, que o Senhor tem guardado. Toma-as em tuas mãos, guarda, livra-os de todo mal, e que a tua igreja receba com carinho cada uma delas, ajudando-a a crescer nos caminhos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Que Deus abençoe e parabéns pela decisão que vocês tomaram. Tá bom? Podeis assentar.